Bom, eu queria passar agora para alguns exemplos de uso da estrutura while que realmente sejam necessárias, né? Onde o while seja realmente necessário, onde a gente não possa utilizar um for no lugar do while, né? Quer dizer, é possível ainda usar o for no lugar do while quase sempre, né? Combinando o for com uma estrutura chamada break, mas isso não é necessariamente o padrão, né? Quando a gente sabe, na verdade, que a gente tem um número indeterminado de vezes para fazer algo, é muito mais simples a gente fazer o loop com a estrutura while. Esse aqui é um exemplo, né? É um programa que a gente vai fazer que lê um número indeterminado de valores que sejam maiores ou iguais a zero e vai calcular e mostrar a média desses valores. A pessoa digitou lá 5, 10, 7, e aí no final ele somou todos e dividiu pela quantidade de valores. E eu quero, na verdade, terminar esse programa, né? Eu não sei quantos valores eu quero digitar, 3, 10, 100. Eu quero ter um terminador quando, por exemplo, o usuário digitar um valor negativo. Então, se ele digitar -1, -10, qualquer valor negativo, o programa deve terminar. E esse valor negativo não deve entrar na soma dos valores. Ele é apenas um sinalizador, né, de finalização do programa, certo? De finalização do loop. Como é que a gente faria isso? Bom, lembrando, né, a gente precisa de algumas variáveis aqui auxiliares para a gente, né? A gente precisa de contadores, de acumuladores, por exemplo, a gente precisa de uma soma, que é um acumulador, para somar os valores lidos e no final a gente dividir, né, pelo número de valores e encontrar a média. A gente precisa do número de valores também, né? Então vou usar uma variável aqui chamada de QTD de quantidade, que começa com 0. Ela vai ser o meu contador. Quantos números serão digitados? Repare que quando a gente usa um loop for, né, o contador automaticamente faz parte do comando for, né? Aqui no caso do while, se a gente precisa contar alguma coisa, a gente precisa de variáveis explícitas para isso. Bom, aí a primeira coisa que a gente quer fazer é contar o número, né, somar o número de valores digitados, né? Mas primeiro eu preciso que o usuário digite. Então, para que o usuário digitar, a gente vai colocar aqui uma entrada. A variável num, de número, vai receber o número digitado pelo usuário. Certo? Aí a gente inicializou a nossa variável de teste. Repare que nem sempre a variável de teste é um contador, como a gente fez no caso anterior. Aqui a nossa variável de teste é o próprio número, e o teste vai estar relacionado a se o número é negativo ou não. Se ele for negativo, a gente nem executa o loop, né? Se ele for positivo ou zero, se ele for não negativo, a gente vai executar o que está dentro do loop. Então, como vai ser o nosso while aqui? Enquanto o número for maior ou igual a zero, execute, né? Faça. Observe que tudo que está dentro aqui do loop, se desde o início já digitar um número negativo, adeus. Eu nem entro nesse loop. Bom, aí dentro do loop a gente tem os comandos que a gente tem que fazer. O que a gente quer fazer? A gente quer que a variável soma acumule os valores dos números digitados. Então, soma vai ter que ser incrementada a partir do valor do número digitado. Ao mesmo tempo, a gente vai ter que cuidar do nosso contador aqui, né? Nossa quantidade não é mais zero, né? Se um número foi digitado, a quantidade aumentou de 1. E o que mais a gente faz? Bom, tem que ter ao final do loop, né? A gente já tem as duas instruções aí, o bloco que vai ser repetido toda vez, mas a gente precisa também fazer aquela instrução que faz alterar a variável de teste. Quem é a variável de teste aqui? É o número, né? E esse número, como é que ele pode ser alterado? Bom, vai depender do usuário digitar ele. Então, a gente vai ter que colocar realmente dentro do loop, né? Para que se pergunte, né? O novo número que o usuário quer digitar toda vez, né? E aí, essa aqui é a nossa alteração da nossa variável de controle do nosso loop while. Se for negativo, né, na próxima vez que for executar, ele não faz o loop. Se ele for positivo, vai ser executado e vai ser incrementado esse valor na soma e vai ser contado mais 1. Bom, esse é o conteúdo interno, então, de nosso loop.
Observe que eu não tenho, né, uma quantidade fixa de vezes. Vai depender do que o usuário digitar. Só quando ele digitar o negativo é que esse loop vai parar. No final, né, a gente poderia simplesmente mostrar o valor de média, né, dividindo a soma pela quantidade de valores, mas, claro, a gente tem que cuidar também dos casos especiais. Por exemplo, se o usuário desde o início tiver digitado um valor negativo e ele nem tem entrado no loop, não faz sentido a gente fazer uma divisão por zero, né? Vai dar um erro que vai fazer o programa parar. Então, para evitar esse tipo de situação, a gente faz uma checagem aqui, né? Quantidade de valores digitados é maior que zero, porque ela começa de zero, né? E ela só é incrementada quando passa por dentro do loop. Se sim, então, calcule a média, certo? E mostre esse valor da média. Então, pegar a média dividindo a soma pela quantidade, de maneira bem simples, e mostre esse valor. Repare que esse if já está fora do loop, né? Ele não está indentado. Então, se vocês observarem aqui, né, esse conjunto aqui de 3 instruções, né, as duas que eu quero repetir, mais a terceira instrução que faz a alteração da variável, todas elas serão repetidas sempre que esse loop, que essa condição for verdadeira. E esse if aqui é feito apenas quando a condição deixou de ser verdadeira. E aí vai ser feito, mostrado ou não esse valor dependente, se a gente tem valores a serem mostrados, a média a ser mostrada. Ok? Esse é o exemplo 2, então. Deixa eu passar então para o exemplo 3, que também é um exemplo que pede um loop while, né? Ele pede uma condição enquanto. Olha que interessante, é um problema relacionado a progressões geométricas, né? Eu estou aqui analisando a população de Feira de Santana e a população de Uberlândia. Então, essas são cidades que têm populações mais ou menos parecidas, né? Cidades que têm, inclusive, uma ocupação parecida, né? Elas todas são entroncamentos rodoviários, são polos de comércio e serviços, né? E aí, a gente quer saber se a população de Feira, em um momento, vai alcançar a população de Uberlândia, considerando que a população de Feira cresce mais rápido do que a de Uberlândia, mas embora a de Uberlândia hoje é maior. Será que um dia vai acontecer isso? Então, a gente começa aqui do nosso ponto inicial, em que Feira tem 609.913 habitantes e cresce 2% ao ano. No mesmo ano, em 2018, Uberlândia tinha 683.247 habitantes e crescia a 1% ao ano. E vamos supor de maneira simples, né, porque a gente sabe que a cada ano, né, a população muda de maneira diferente, né, essas taxas de mudança populacional variam, né, de acordo com a natalidade e a mortalidade. Vamos fazer uma análise bem simples, supondo que essa taxa permanece constante. A de Feira e a de Uberlândia. A de Feira em 2% e a de Uberlândia em 1%. Então, como é que a gente vai fazer esse problema, né? O nosso problema vai ter que ter um loop aqui que vai executar, né? E a gente vai querer saber o ano, na verdade, em que alcança, né? Então, a gente vai precisar de uma variável para o ano, né? Para ir alterando o ano passo a passo. A gente vai precisar de variáveis para a população de Feira e de Uberlândia, e a gente vai precisar também de variáveis para taxas. E o nosso teste vai depender de quê? Olha só, está dito no problema, né? Descubra em que ano a população alcança a de Feira alcança de Uberlândia. Então, quando a população de Feira alcançar de Uberlândia. Ou seja, enquanto a população de Feira for menor do que a de Uberlândia, eu vou repetir o loop, eu vou passar para o ano seguinte. Então, esse é um tipo do loop que é fácil de fazer com enquanto faço ou com o while em Python. Já com o for, a gente não conseguiria fazer de uma maneira tão simples aqui. Certo? Ficaria até bem estranho utilizar um for aqui na jogada. Né? Mas vamos lá, vamos fazer então com o while. Então, primeiro eu preciso das variáveis para a taxa. Né? A taxa de feira é 2%, então eu vou colocar aqui 1,02, porque a população de feira vai, né, ser a população anterior, mais 2% da alteração no ano, né? Então é 100% mais os 2% aqui, né? 1,02. Para Uberlândia é 1,01. E aí a gente vai usar essa taxa para multiplicar o valor da
da população atual de cada uma dessas cidades. Precisamos de um valor para a população, vou colocar aqui na variável feira, população de feira em 2018. Vou colocar aqui a população de Uberlândia também e o ano, né, em que a gente tem essas populações. Então, aqui estão feitas as minhas inicializações, né? A minha checagem agora aqui não necessariamente é feita em torno de uma variável só, né? No caso aqui eu vou fazer uma checagem em torno de duas variáveis, de Feira e de Uberlândia, a população desses dois municípios. E a gente vai fazer essa checagem, né? Como foi mesmo que eu tinha falado, enquanto a população de Feira for menor que a população de Uberlândia, repito o loop. Enquanto Feira é menor que Uberlândia, 2 pontos. While Feira é menor que Uberlândia, 2 pontos. Bom, aí dentro do loop a gente tem que fazer aquilo que a gente quer repetir sempre, né? Que é fazer o ano andar. No caso aqui, a nossa repetição é uma repetição para cada ano. Então, 2019 é uma repetição, 2020 outra, 2021 outra, e assim sucessivamente. Então, a gente faz a população de Feira ser multiplicada por sua taxa, 1,02. População de Uberlândia atual ser multiplicada por sua taxa, 1,01. O ano deve ser incrementado, né? Então, a gente incrementa em 1 aqui o ano. Observe que eu não usei os incrementos, os operadores de incremento, mas sim a atribuição, usando a variável do outro lado, né? A mesma variável do lado direito. Vocês escolhem aí como fazer. Né? Se fossem fazer com incremento, seria feira vezes igual a taxa feira. E ano mais igual a 1, por exemplo. Mas resolvi fazer assim, a gente exercitar também de maneira diferente. O que vem depois? Bom, repare que isso vai se repetir, né? Esse loop vai se repetir várias vezes, né? Porque feira começa com uma população menor. Então, as duas crescem, aí no ano seguinte provavelmente não cresceu tanto o suficiente, a população ainda vai ser menor, depois no ano seguinte mais uma vez, até que chega um momento, né, que a população ou empata, ou é igual, ou ela passa, né? E aí, nessa hora, essa condição não vai ser mais verdadeira, não será mais executado essa parte. Então, a gente vai para a parte seguinte, que é mostrar o resultado. É o que eu faço aqui com esse print, dizer que no ano em que a gente encerrou o loop, né, Feira vai ter uma quantidade de habitantes e Uberlândia outra quantidade de habitantes. Esse, então, é o nosso exemplo. Vamos levar esse exemplo para o Replit, para a gente ver ele executando, né? Então, aqui eu vou trazer o nosso exemplo 3. Vou jogar ele aqui no principal. Vocês já devem estar vendo aqui, ou não. Deixa eu copiar, não copiei direito. Ok, aqui nosso programa. Vocês estão vendo ele aqui, né? Vamos executar. Que ano vocês acham que Feira vai passar Uberlândia se seguir essas taxas? Vamos ver? No ano de 2030, Feira terá 772.604 e Uberlândia. Bom, veja só, não faz muito sentido a gente trabalhar com valores fracionários. A gente pode mostrar essas coisas sem as frações. Mas não vem ao caso aqui. O que eu queria mostrar, na verdade, que vale a pena, né? Porque, na verdade, esse programa mostra apenas ao final, mas eu queria mostrar essas duas populações de Feira aqui no loop, só para vocês terem uma ideia de como seria o valor delas. Ao longo dos anos. Pare que aqui está meu loop. Eu preciso colocar meu print, desculpe. Eu preciso colocar os valores aqui que eu quero mostrar, que no caso é feira. Tem que colocar entre parênteses, né? Feira e Uberlândia. Vou executar ele aqui.
Opa, tem um erro aqui. O que foi que eu fiz? Eu não fechei esse loop direito. Aí tem o meu print. O que eu fiz aqui de errado? Não, é um problema de indentação aqui. É porque eu trouxe esses códigos dos slides e aí tem algum espaço errado aqui. Pronto, agora sim. Pronto, agora vejam. Feira e Uberlândia, né? Vocês podem ver aqui, Feira crescendo e Uberlândia também. E num dado momento, a gente tem esse limite aqui em que Feira extrapola, né, o valor da população de Uberlândia, no caso aqui em 2030. Enfim, era esse exemplo que eu queria mostrar a vocês, né? Esses dois exemplos, né? Para vocês entenderem quando a gente utiliza, então, o while, né? A gente pode utilizar o while quando a gente não sabe quantas vezes uma entrada vai ser repetida e a gente usa o próprio valor da entrada para poder interromper. Ou a gente, por exemplo, como está fazendo aqui nesse exercício, utiliza o while para poder checar uma condição que é dada por um conjunto de variáveis, que no caso aqui são duas variáveis relativas à população. Enfim, é isso. Experimentem, então, rodem esses programas e vejam vocês mesmos como isso funciona. Ok? Já a gente volta com outras coisas.